Muita gente deve estar se perguntando por que cargas d'água um sujeito resolveu gravar um vídeo sobre Paulo Cogos. Aí eu me lembrei da polêmica ocorrida aproximadamente um mês atrás ou dois, a respeito da Vitória Souza. Para quem não conhece, a Vitória Souza ela é uma pregadora adolescente de 17 anos. As pregações dela têm viralizado muito nas redes sociais, por causa das analogias que ela faz. Por exemplo, para você ser o iPhone 11, você precisa ser o XR primeiro. Para uma nota de R$ 100 amassada continua tendo valor. O que mais? A água num copo de vidro, num copo de plástico, vale a mesma coisa. É, se a luz que você emite, se você incomoda, enfim, um negócio mais ou menos assim. Então ela tem sido muito criticada, muito atacada, eu diria até de uma maneira muito violenta por teólogos, apologetas, webcrentes, por conta do teor das pregações dela, que não tem nada de Bíblia, não tem nada do Evangelho, que não fala sobre arrependimento, que não fala sobre pecado, que não fala sobre transformação de vida, enfim, que é mais pregação de autoajuda, pregação coach, palestras motivacionais, coaching, essas coisas assim, do que pregações mesmo, baseadas na palavra de Deus. Mas esses vídeos que saem na internet aí de 2, 3 minutos no máximo, são apenas trechos das pregações dela. Eu acredito que as pregações dela devem durar o quê? Meia hora, às vezes quase uma hora, dependendo da pregação, do tema da pregação. E ela foi aconselhada por várias pessoas bem mais experientes que ela, bem mais maduras, como o pastor Eliseu Rodrigues, o pastor Marco Feliciano, enfim. Aí por que o Paulo Cogos entrou na história? Paulo Cogos, para quem não conhece, o meu xará, ele tem um canal no YouTube considerado como o maior canal libertário do Brasil, do mundo, digamos assim. O que é libertário? Né, pelo que eu entendi meio por cima, assim, toda pessoa que se considera de direita, mas não segue o capitalismo convencional, né? Tipo anarcocapitalista. Anarcocapitalista é aquele que não paga imposto, não quer nenhum atrelamento ao Estado, que, enfim, quer ter uma vida totalmente livre do controle do Estado, a ponto de não pagar nem imposto. E, inclusive, acho que a maioria dos anarcocapitalistas vivem de criptomoedas, bitcoins, essas coisas assim. E, se não me engano, o Paulo Cogos também é neofeudalista. Acho que é anarcocapitalista, neofeudalista. Ele se considera libertário também. Enfim. Então, e tanto no Twitter eu postei, apesar de a Vitória Souza e Paulo Cogos serem duas pessoas completamente diferentes, dois perfis completamente diferentes de influenciadores, eu considero tanto a Vitória Souza quanto o Paulo Cogos como diamantes brutos, que precisam ser lapidados. Eles precisam conhecer melhor, precisam estudar melhor, ler a Bíblia, principalmente ler a Bíblia. Ah, mas a Vitória Souza é evangélica, da Assembleia, seja lá onde for, mas é pentecostal, enfim. Só que a Vitória Souza precisa de maior esclarecimento, precisa de maior acompanhamento, precisa de pessoas mais experientes que ela, pessoas que realmente disciplina, não, né? Eu não preciso de disciplina. Ela precisa ser discipulada melhor, ela precisa passar pela escola bíblica dominical, precisa adquirir mais experiência, mais maturidade. Tipo, Camila Barros, por exemplo. A Camila Barros, se não me engano, tem 32 anos, então ela já tem uma certa experiência. E a Vitória Souza lembra muito Camila Barros. Mas ela precisa realmente de mais esclarecimento, porque existem pregadoras da idade dela, o
ou até mais novas que ela, que tem realmente o dom, né? O Espírito Santo usa poderosamente a pessoa, e pessoas são transformadas, pessoas se convertem, pessoas recebem Jesus, falam em línguas, enfim. As pessoas, adolescentes são muito, existem muitos adolescentes que são extremamente usados por Deus, crianças que estão extremamente usadas por Deus. Agora o caso do Paulo Cogos é mais complicado, porque ele se diz cristão, só que muitas coisas que ele fala vão totalmente contrário à Bíblia. Mas é por isso que eu gostaria de, neste vídeo, fazer um apelo tanto para a Vitória Souza quanto para o Paulo Cogos, usando a Biblinha dos Gideões. Ah, mas na Bíblia completa não vale. Mas aqui tem todo o Novo Testamento, Salmos e Provérbios. Então, pelo menos metade da Bíblia está aqui. Então, eu gostaria de falar sobre meu xará. O xará que eu e o Cogos temos em comum, que é o apóstolo Paulo. Que na verdade se chama Saulo de Tarso. O nome original dele é Saulo de Tarso. Paulo é o nome romano dele. Paulo significa pequeno, baixinho. Então, com certeza, Saulo de Tarso tinha baixa estatura, por isso que ele recebeu esse nome de Paulo. Depois, ele passou a ser conhecido com esse nome, tanto que virou até nome de cidade brasileira, nome de estado brasileiro, o estado onde eu vivo. E o Saulo de Tarso, né, o apóstolo Paulo, que antes era Saulo de Tarso, ele era fariseu, perseguia os cristãos, ele prendia, mandava matar, torturava, enfim, fazia miséria com os cristãos. Mas o que nós podemos aprender, o que especialmente a Vitória Souza e o Paulo Cogos têm a aprender com o apóstolo Paulo? Que assim, ele achava que sabia muito, estudava muito, era fariseu, e o próprio apóstolo Paulo explica aqui no livro de Atos, capítulo 22, logo que ele foi preso em Jerusalém, o pessoal começou a espancá-lo, ele com certeza estava ensanguentado, aí virou, pelo que dá para entender no texto bíblico, ele deu um Wolverine, né? Deus deu uma wolverinada nele, as feridas dele se recompuseram, né? Se cicatrizaram. E assim como naquele dia em que ele foi apedrejado, né, o pessoal arrastou para fora da cidade, se ele estivesse morto, de repente os apóstolos os discípulos ficaram em volta dele, ele se levantou, ou seja, eu acho que foi um Wolverine. Mas, enfim, deixando as especulações de lado, vamos ao texto. Atos capítulo 22, eu lerei até o versículo 22. Homens, irmãos e pais, ouvi agora a minha defesa perante vós. Ou seja, Paulo tinha acabado de ser espancado, ele foi preso pelos guardas lá do templo de Jerusalém. Aí, antes dele ser levado, né, para ser açoitado, ele pediu a palavra lá, chamou a atenção do pessoal que queria matá-lo. Aí, e o texto continua. E quando ouviram falar-lhes em língua hebraica, maior silêncio guardaram, porque o pessoal achava que ele era... então, por ele ser romano, acharam que ele falava grego, e levou gregos também lá com ele para Jerusalém, e normalmente lá o pessoal falava aramaico, mas ele começou a falar em hebraico. E disse, no caso, o apóstolo Paulo disse: quanto a mim, sou judeu, nascido em Tarso da Cilícia, e nessa cidade criado aos pés de Gamaliel. Gamaliel era um dos grandes nomes do judaísmo naquela época. Professor, né, doutor da lei, enfim. Instruído conforme a verdade da lei dos nossos pais, zeloso de Deus, como todos vós hoje sois. E persegui este caminho até a morte, prendendo e pondo em prisões, tanto homens como mulheres, como também o sumo sacerdote me é testemunha, e todo o conselho dos anciãos, e recebendo desses cartas para os irmãos, fui a Damasco para trazer maniatados para Jerusalém aqueles que ali estivessem, a fim de que fossem castigados. Ou seja, o apóstolo Paulo ele tinha certeza que sabia o que estava fazendo, que ele tinha toda a razão, que ele era seguidor ferrenho do judaísmo. Ele tinha absoluta certeza de que estava seguindo a Torá, a lei, enfim. Ele tinha plena convicção de que estava agindo corretamente, de acordo com a vontade de Deus. Mas vejamos aqui a continuação do relato aqui no versículo 6.
Ora, aconteceu que, indo eu já de caminho e chegando perto de Damasco, quase ao meio-dia, de repente me rodeou uma grande luz do céu, e caí por terra, e ouvi uma voz que me dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? E eu respondi: Quem é, Senhor? E disse-me: Eu sou Jesus Nazareno, a quem tu persegues. E os que estavam comigo viram, em verdade, a luz, e se atemorizaram muito, mas não ouviram a voz daquele que falava comigo. Então disse eu: Senhor, que farei? E o Senhor disse: Levanta-te, vai a Damasco, e ali se te dirá tudo que te é ordenado fazer. E como eu não via, eu estava cego, por causa do esplendor daquela luz, fui levado pela mão dos que estavam comigo e cheguei a Damasco. E um certo Ananias, homem piedoso conforme a lei, que tinha bom testemunho de todos os judeus que ali moravam, vindo ter comigo e apresentando-se, disse-me: Saulo, irmão, recobra a vista. Naquela mesma hora o vi. Caiu em escamas dos olhos. E ele disse: O Deus de nossos pais de antemão te designou para que conheças a sua vontade, vejas aquele justo e ouças a voz da sua boca, porque has de ser sua testemunha para com todos os homens do que tens visto e ouvido. E agora, porque te detens, levanta-te, batiza-te e lava os teus pecados, invocando o nome do Senhor. E aconteceu que, tornando eu para Jerusalém, quando orava no templo, fui arrebatado para fora de mim, e vi aquele que me dizia: Dá-te pressa e sai apressadamente de Jerusalém, porque não receberão teu testemunho acerca de mim. Porque o apóstolo Paulo perseguia os cristãos. Então, se ele fosse para Jerusalém logo depois de se converter, ele seria perseguido pelos os cristãos ficariam com medo dele. Os próprios cristãos teriam medo dele, porque ele fora conhecido por ter perseguido os cristãos, mandado matar, prendido, torturado, enfim. Então o pessoal estava com medo dele. Eu acho que deixa eu ver se aqui fala de Barnabé. E eu disse: Senhor, eles bem sabem que eu lançava na prisão e açoitava nas sinagogas os que criam em ti. E quando o sangue de Estevão, acho que no capítulo 7, fala sobre a pregação de Estevão, o apedrejamento dele. Tua testemunha se derramava quando ele era apedrejado. Também eu estava presente e consentia na sua morte e guardava as capas dos que o matavam. E disse-me, acho que era Jesus falando para ele: vai, porque hei de enviar-te aos gentios de longe. Aí, né, o pessoal ouviu o apóstolo Paulo até essa palavra, né, e levantaram a voz dizendo: Tira da terra um tal homem, porque não convém que viva. O pessoal começou a gritar, fazer escarcel, tudo para matarem Paulo. Aí Paulo chegou, até tentaram açoitar Paulo, mas ele se valeu da cidadania romana para se apresentar diante de Festo, acho que Félix, Agripa II, enfim, para depois apelar para César e ser mandado para Roma. Aí acontece naufrágio e tal, ele vai parar em Malta, depois para Roma, enfim. Agora quero pular para a carta aos Gálatas, capítulo 1, onde o apóstolo Paulo conta mais a respeito de si próprio, né? Porque ele achava que sabia de tudo, mas na verdade não sabia nada. Vejamos o que diz aqui no Gálatas 1, de 11 a 24. Eu poderia até ler o capítulo 2 também, mas aí ficaria muito longo. Então eu lerei só do versículo 11 a 24. Mas faço-vos saber, irmãos, que o evangelho que por mim foi anunciado não é segundo os homens, porque não o recebi nem aprendi de homem algum, mas pela revelação de Jesus Cristo. Porque já ouvistes qual foi antigamente a minha conduta no judaísmo, como sobremaneira perseguia a igreja de Deus e a assolava. E na minha nação excedia em judaísmo, ou seja, ele era, né, o top do top do top. A muitos da minha idade, sendo extremamente zeloso das tradições de meus pais. Mas quando aprove a Deus, que desde o ventre de minha mãe me separou e me chamou pela sua graça, revelar seu Filho, no caso de Jesus Cristo, em mim, para que o pregasse entre os gentios, não consultei a carne nem o sangue, nem tornei a Jerusalém a ter com os que já antes de mim eram apóstolos, mas parti para a Arábia. Ele ficou isolado na Arábia um tempo, e voltei outra vez a Damasco. Depois, passados 3 anos, fui a Jerusalém para ver a Pedro,
e fiquei com ele 15 dias, e não vi a nenhum outro dos apóstolos, senão a Tiago, irmão do Senhor. Aqui é o Tiago justo. Ora, acerca do que vos escrevo, eis que diante de Deus testifico que não minto, porque havia muitos testemunhos que podiam confirmar o que ele estava dizendo. Depois fui para as partes da Síria e da Cilícia, e não era conhecido de vista das igrejas da Judéia que estavam em Cristo, mas somente tinham ouvido dizer: aquele que já nos perseguia, aquele que já nos perseguiu, anuncia agora a fé que antes destruía, e glorificavam a Deus a respeito de mim. Ou seja, o apóstolo Paulo achava que sabia de tudo, que ele era o suprassumo assim da excelência, da sabedoria, enfim, mas não sabia de nada. Então, quero terminar aqui falando a respeito de o que o apóstolo Paulo, após ter passado por todas as experiências, após ter visto Jesus, ter sido enviado pelo próprio Jesus, ter sido enviado pelo Espírito Santo juntamente com Barnabé para a primeira viagem missionária, depois segunda, terceira, aí depois ir para Roma. O que aconteceu depois de tudo isso? Aqui na carta aos Filipenses, capítulo 3, deixa eu ver, até o 14, do 1 ao 14. Resta, irmãos meus, que vos regozijeis no Senhor. Não me aborreço de escrever-vos as mesmas coisas, e é segurança para vós. Guardai-vos dos cães, guardai-vos dos maus obreiros, guardai-vos da circuncisão. Porque havia os judeus que obrigavam os cristãos, né, os cristãos judaizantes que queriam impor a circuncisão para os cristãos, que somente podia ser recebido na igreja quem era circuncidado, enfim. Mas, deixa eu ver aqui mais. Mas o batismo, se nós pararmos para pensar, o batismo substitui a circuncisão. A circuncisão era restrita somente aos homens, mas o batismo é estendido a todos, homens, mulheres, enfim. E continuando aqui no versículo 3. Porque a circuncisão somos nós, que servimos a Deus em espírito, e nos gloriamos em Jesus Cristo, e não confiamos na carne, ou seja, não confiamos em nós mesmos. Ainda que também podia confiar na carne, ou seja, em minha própria capacidade, meu intelecto, minha sabedoria, enfim. Se algum outro cuida que pode confiar na carne, ainda mais eu, ou seja, eu se eu quisesse podia me vangloriar de tudo que eu já fiz, de tudo que eu estudei, enfim. Assim como Paulo Cogos. Paulo Cogos, se você estiver assistindo esse vídeo, saiba que você tem muito que aprender ainda. Ah, mas eu tenho quase 40 anos, não importa. Você ainda tem muito que aprender. Aprenda com o mestre dos mestres, Jesus Cristo. E com um dos seus principais seguidores, nosso Xará. E continuando aqui no versículo 5, né? Agora o apóstolo Paulo falando de si próprio. Circuncidado ao 8º dia, da linhagem de Israel, da tribo de Benjamim, hebreu de hebreus, segundo a lei fui fariseu, segundo o zelo, perseguidor da igreja, segundo a justiça que há na lei, irrepreensível, ou seja, nenhum judeu tinha nada do que acusá-lo. Ele era perfeito, entre aspas. Mas o que para mim era ganho, reputei-o perda por Cristo. Ou seja, a partir do momento que ele conheceu Jesus Cristo, tudo que ele aprendeu, todos os títulos, as honrarias, né, seja lá o que for, ele colocou em último plano. E no versículo 8, e, na verdade, tenho também por perda todas as coisas, pela excelência do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, pelo qual sofri a perda de todas essas coisas, e as considero como escória, outra tradução diz esterco, cocô, para que possa ganhar a Cristo, e seja achado nele, não tendo a minha justiça, que vem da lei, mas a que vem pela fé em Cristo, a saber, a justiça que vem de Deus pela fé, para conhecê-lo, e a virtude da sua ressurreição e a comunicação de suas aflições, sendo feito conforme a sua morte, para ver se de alguma maneira posso chegar à ressurreição entre os mortos. Assim como Cristo ressuscitou, aqueles que creem nele serão ressuscitados também. Não que já tenha alcançado ou que seja perfeito. Ou seja, o apóstolo Paulo, quando era Saulo de Tarso, antes dele ter encontro com Cristo na estrada de Damasco, ele se achava perfeito, ele se achava o máximo, ele se achava o suprassumo, o poderoso, o bambambam.
mas agora ele não se acha, não chega nem aos pés da perfeição, como ele continua aqui. Mas prossigo para alcançar aquilo para o que fui também preso por Cristo Jesus. Irmãos, quanto a mim, não julgo que eu haja alcançado, ou seja, que eu tenha alcançado a perfeição. Mas uma coisa faço, e é que, esquecendo-me das coisas que atrás ficam e avançando para as que estão diante de mim, prossigo para o alvo pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Ou seja, o apóstolo Paulo, embora reconhecesse que não era perfeito, que tudo que ele tinha aprendido antes não era nada, não valia nada, claro, valeu como testemunho e tal, mas tudo que ele tinha aprendido antes, a partir do momento que ele conheceu Cristo, perdeu o seu valor, ou então foi modificado conforme, apontando para Jesus, apontando para Cristo. E, enfim, e a Vitória Souza, também, se você estiver assistindo esse vídeo, saiba que você ainda é muito jovem, você é adolescente, você precisa amadurecer mais, você precisa buscar mais a Deus, você precisa se santificar, você precisa se consagrar mais, você precisa estudar mais, ler mais a Bíblia, buscar mais a Deus em oração, beber das fontes certas, porque a Bíblia fala que de uma mesma fonte não pode proceder a água doce e água amarga. Então, beba das fontes certas, que as fontes de seu conhecimento estejam totalmente dentro da Bíblia. Deixa eu pegar uma Bíblia normal aqui, peraí. Que a fonte de seu conhecimento seja isso aqui, ó. A principal fonte do seu conhecimento, sabedoria, seja isso aqui. Então, espero que esse vídeo chegue até a Vitória Souza, até o Paulo Cogos, não para repreendê-los, não para ridicularizá-los de jeito nenhum, mas para que eles venham a se esclarecer, eles venham a realmente, principalmente Paulo Cogos, né? Buscar em Deus a sabedoria, o conhecimento, tudo que eles precisam para amadurecerem, para se desenvolverem, para se consagrarem e serem grandes testemunhas de Deus, serem grandes baluartes do Evangelho, onde quer que eles estejam, tanto nos lugares, na internet, quanto nas igrejas e até os confins da terra. Então, que Deus possa abençoar vocês, Vitória e Xará, consagrá-los cada vez mais, abrir as mentes de vocês, que o Espírito Santo possa iluminá-los, possa esclarecê-los em tudo. E se você gostou desse vídeo, curta, compartilhe seus favoritos, cresça no meu canal, Deus abençoe, mande esse vídeo para outras pessoas, até depois, se quiser.